Galera, tudo bem? A gente está aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre mais temáticas da geografia. Hoje, a nossa abordagem ela vai tratar sobre população, basicamente sobre alguns conceitos demográficos, conceitos da demografia, né? Alguns termos, algumas palavrazinhas que utilizamos para compreender a dinâmica da população num determinado território, certo? Então, peguem seus materiais, façam as suas anotações, tá certo? Então, dentro dos conteúdos da geografia humana, a gente vai abordar também a população. Hoje, eu vou apresentar para vocês alguns desses conceitos que nos permitem entender movimento de população e migrações no território brasileiro. Para quem não está acostumado, já pode imaginar, né? Fala, pô, mas a aula está ali, ela já começa com movimento de população e migrações, né? Não seria a mesma coisa, tá? Não, né? A gente utiliza também a palavra movimento, né? Movimento de população, para abordar alguns dos conceitos que explicam a dinâmica da população. Não se referem apenas ao trânsito de pessoas num território ou de um território para o outro, tá? Mas quando eu falo em movimento da população, a gente está falando também de dinamismo, de crescimento, taxas, né? As taxas de natalidade, taxas de mortalidade. É aquilo que dinamiza a população, que pode interferir no seu crescimento ou na diminuição da população, certo? A gente vai tentar compreender um pouquinho desses conceitos que dão a tônica para esse movimento de população, tá? E também, né, na sequência, falar um pouquinho sobre migrações brasileiras, beleza? Então, vamos lá. Alguns desses conceitos, e aqui no primeiro slide a gente tem dois deles, são população absoluta e a população relativa, tá? A população absoluta, ela nada mais é do que a contagem total da população. Então, o número total de habitantes de uma dada porção espacial nos apresenta a população absoluta. É um conceito que também se refere ou permite a gente compreender se essa porção espacial ela é muito populosa ou não, né? A ideia de populoso, tá? Já a população relativa, ela vai trazer uma relação com essa porção espacial, com esse país, com esse território, né? Eu posso compreender a população relativa dentro de uma determinada região, sempre fazendo a relação dessa população, então eu conto essa população e matematicamente a distribuo pelo território, né? Isso vai dar para a gente a população relativa, o que traz também um entendimento do conceito de densidade demográfica, tá? Então, aquelas informações, tantos habitantes por quilômetro quadrado. Isso é uma relação. Você tem duas variáveis, população e área, e elas estão relacionadas entre si, né? Por isso, população relativa. E a densidade demográfica é o resultado desse cálculo, né? Dessa conta que a gente realiza, dividindo o número de habitantes pela área, tá? E também, né, vai nos indicar se uma área ela é bem povoada ou não, tá? Como assim? Aí abordando um pouquinho dessa característica para o território brasileiro. Então, em termos de população absoluta, o Brasil ele é um país populoso, né? Ele tem uma população grande. No censo do IBGE de 2010, mais de 190 milhões de habitantes. É uma grande população, tá? É um país populoso, mas é um país pouco povoado, né? Porque a população ela se distribui de maneira bastante heterogênea no território. Então, o Brasil ele conta com uma grande população, uma grande concentração populacional na sua região costeira, tá? Mais próxima à faixa litorânea, né? E enquanto o interior do território brasileiro ele é pouco povoado, tá? Ou seja,
Enquanto em algumas capitais, ou grandes cidades que estão na região costeira do Brasil, a gente vai ter uma população relativa elevada, né, uma densidade demográfica em torno de 350 habitantes por quilômetro quadrado, né, para dar alguns exemplos. O interior do Brasil, né, na região norte brasileira, na região amazônica, por exemplo, a gente vai ter uma densidade demográfica de 2 habitantes por quilômetro quadrado, né? Então, a concentração de população que nos indica esse povoamento, essa população relativa, tá? Essa densidade demográfica, ela não é homogênea no território brasileiro, ela é heterogênea, beleza? Então, por isso que a gente pode dizer que o Brasil ele é um país populoso, porém pouco povoado, tá? Essa é a ideia. Outros conceitos, né, que nos ajudam a compreender aí o movimento da população, tá? E daí são movimentos, a gente vai entender isso como movimento vertical, tá? A taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, né? Taxa de mortalidade infantil. Então, a taxa de natalidade, ela apresenta para a gente o número de nascidos. É o número de nascidos e normalmente eles são contabilizados a cada 1.000 habitantes, tá? A taxa de mortalidade é o número de óbitos, também a cada 1.000 habitantes, né? E contabilizados aí numa região, pode ser no município, a gente consegue esses dados no município, conseguimos os dados, né, no estado ou de um país inteiro, tá? A gente tem a possibilidade de trabalhar nessas diferentes escalas. A taxa de mortalidade infantil é o número de óbitos de crianças entre 0 e 1 ano de idade completa, tá? Então, se a criança ela entra em óbito antes de completar 1 ano de idade, ela vai fazer parte desta taxa aqui, e não da taxa de mortalidade geral, tá? Mas sim da taxa de mortalidade infantil. E o crescimento vegetativo, ele vai ser o resultado da diferença dessas duas taxas aqui. Então, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, né? O número de nascidos, tá? Menos nascidos vivos, tá? Menos o número de óbitos. Isso vai apresentar aqui para a gente o crescimento vegetativo. Então, essa diferença entre natalidade e mortalidade nos informa esse outro conceito de crescimento vegetativo, que também a gente vai entender como crescimento natural da população, tá bom? Por que crescimento natural? Né? Porque existe um outro crescimento, que seria o crescimento populacional, que a gente contabilizaria as pessoas que não são naturais de uma determinada área, região, território, certo? Que são os migrantes, né? As pessoas que chegam os estrangeiros que chegam no território brasileiro, eles não são computados, né, no crescimento vegetativo, tá? Mas não é no crescimento natural, mas sim no crescimento da população. Então, quando um território recebe muitos migrantes, né, obviamente que essa população ela vai aumentar numericamente, mas esse aumento ele informa para a gente o crescimento populacional. Já o crescimento natural ou vegetativo é outra coisa. Ele surge da diferença entre a natalidade e a mortalidade, certo? Aí, né, falando em migrações, aqui vai aparecer para a gente também, finalizando essa primeira parte da aula sobre alguns dos conceitos, a gente tem, portanto, das taxas de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo, são movimentos verticais, né? E o movimento horizontal, ele conta com a migração.
o movimento horizontal é a migração. Aí tem uma definição para vocês sobre o que são as migrações, né? São esses deslocamentos repentinos de população. Os motivos eles são os mais variados, mas é muito comum encontrar, né, com um grande destaque para essa motivação os processos econômicos, certo? A gente vai falar um pouco disso mais adiante, né, na outra parte da aula. E aí, né, aquela diferençazinha, né, tudo é migração, mas a gente vai subdividir essa migração de acordo com o movimento que é feito, né? Se a gente está falando de uma entrada ou saída num determinado território. Quando a pessoa ela sai de um determinado território, a gente vai estar falando sobre emigração, tá? Quando essa pessoa ela entrar num outro território, a gente vai estar falando sobre imigração. Então, óbvio, você já deve estar pensando aí que todo migrante, ao mesmo tempo, ele é um emigrante e imigrante, né? Porque, afinal de contas, não tem como sair de um lugar sem chegar em outro, né? na nossa jornada, certo? Então, sempre temos, né, em termos de imigração, se você sai de um lugar, você vai entrar em outro, num determinado momento você está realizando a imigração, porque você saiu, e no outro você está realizando a imigração porque você entrou, tá certo? Isso ajuda a gente a compreender um pouquinho sobre as áreas, se são áreas repulsivas ou áreas atrativas, né? Então, quando você já fala de imigração, determinado local aumentou o número de imigrantes, ou seja, o número da população que está saindo de um determinado território, ela está aumentando. Isso já me faz pensar nessa área repulsiva, né? E imigração é o oposto. São as áreas atrativas que estão né, no centro do assunto, né, no centro da temática. Tá bom? Por hora, eu vou parar por aqui e peço para que vocês acompanhem também a continuação dessa aula com mais conceitos da demografia, tá? E de movimento da população, tanto movimento horizontal e também movimentos verticais, certo? Até mais!